Tem horas que a gente fica em dúvida, né? Se a gente não está agindo contra a gente mesmo. E aí eu te pergunto, você é seu amigo ou seu inimigo? Esse vídeo tem a proposta de debater esse dilema com você. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo aqui até o final desta produção e me encontrar após a vinheta. Muito bem. Será que você não está sendo seu inimigo? O que você tem pensado a seu respeito? Será que você não tem tido ideias questionadoras demais? Será que você não tem investido tempo demais questionando a vida, a si mesmo, a família, a sociedade? E passado tempo de menos agindo para modificar essas coisas aí que talvez não estejam lhe agradando tanto e por isso você as questiona? A vida, na verdade, é tão simples, mas de tão simples se torna tão complicada, justamente porque a gente é capaz de percebê-la, porque a gente é capaz de senti-la, e também porque a maior parte do tempo a gente não sabe o que fazer com isso. É ou não é? Você nasceu sabendo identificar as suas emoções, sabendo como gerenciar elas. Você aprendeu com seus pais regulação emocional, com seus professores na escola. Se sim, que bom, parabéns, gratidão, ótimo. Se não, o mundo não está perdido, ainda existe uma luz. Porém, para você começar a enxergar essa luz, você precisa se envolver consigo mesmo. Senão, não é possível. Senão a coisa continuará uma escuridão total, um breu total, no qual a gente não sabe nem quem a gente é, nem o que a gente quer. Certo? Então, por isso, é necessário dedicar um tempo a si mesmo. E aí você vai poder ter mais clareza sobre si e você vai poder vivenciar a situação de ser amigo de si mesmo. Certo? Por que uma pessoa seria amiga dela mesma ou então inimiga dela mesma? Porque existe essa possibilidade de percepção. Às vezes, pela falta de respeito à privacidade que a gente viveu na vida, às vezes pela falta de exemplo de outras pessoas para nós, a gente fica sem referência e não dá exemplo para a gente mesmo. Isso é mais comum do que eu e você possamos imaginar. Isso é mais corriqueiro do que a vã filosofia. É tão normal quanto andar para frente ou para trás, mas a gente às vezes fica nessa jornada andando para frente ou para trás e nem se dá conta de que certas atitudes não são uma atitude de amigo que a gente esteja tendo com a gente mesmo. Vou trazer um exemplo de uma situação bem simples. Vou usar as bebidas. O álcool, por exemplo, é socialmente aceito. O leite também. Vamos supor que você beba leite. O leite é uma bebida com informação de outro animal, da vaca, da cabra, outro bicho. E há pessoas que consomem o leite, porém há organismos que não digerem bem essa bebida, justamente por ela ter informação de outro animal. É certo ou errado consumi-lo? Não é uma questão definitiva. Mas aí entra a questão do contexto. Se o seu organismo é um organismo que não digere bem o leite, toda vez que você beber leite, você estará se colocando em risco. A depender da quantidade, um risco maior, um risco menor. Nesse contexto, aí você não está sendo muito amigo da sua pessoa. Principalmente se você sabe dessa condição do seu organismo não digerir tão bem o leite.
Então veja que é uma questão de contexto, da maneira como você olha para a questão. O álcool, por exemplo, é uma bebida socialmente aceita, né? Vamos pensar numa cerveja. A maioria das pessoas gosta de cerveja. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta. Então, normalmente você não me verá bebendo cerveja. Mas pelo fato de eu não gostar de cerveja, não significa que em algum momento eu não vá beber um gole de cerveja. Ao longo da vida, inclusive, eu identifiquei que esse parece ser um bom limiar para mim, para minha pessoa. E por que eu te falo disso? Por quê? Porque o álcool remete a situações que simbolizam um bom exemplo aqui a respeito de você poder avaliar se você está sendo um bom amigo para si mesmo ou um inimigo. Muitas pessoas que consomem a bebida alcoólica, em algum momento elas desenvolvem uma relação emocional com essa bebida. A bebida representa muitas vezes o suporte para situações às quais elas não conseguem lidar, um refúgio. Aí veja bem, isso não é uma propriedade natural dela, é algo que a gente está atribuindo a ela. E aí, quando se chega nesse ponto, a gente precisa passar cada vez mais tempo com ela, né? Aí nesse contexto, grandes quantidades de álcool ingeridas numa relação emocional, estando numa relação emocional com a bebida, pode desencadear uma dependência química. E aí nesse contexto de uma dependência química ou de uma relação emocional com a bebida, você está sendo amigo de você mesmo? Então veja bem que eu te dei pelo menos 2 exemplos de que a gente se relaciona com a gente mesmo, com a imagem que a gente faz da gente mesmo. E essa relação pode ser boa e pode ser ruim, a depender do que a gente coloca na mesa para compartilhar com a gente mesmo. Se for um exemplo de coisas que nos enobrecem, nos engrandecem, coisas que cultivam, né, a nossa energia, coisas que desenvolvem a nossa percepção, possivelmente a gente vai vivenciar essa relação com a gente mesmo como se a gente fosse o nosso melhor amigo. O que dá para dizer sobre isso é que na vida adulta a gente precisa se tornar a nossa própria referência para poder, em algum momento depois, representar um bom exemplo para outras pessoas. A pessoa que é nossa companheira, a pessoa que é nosso filho, nossa filha, por exemplo, se você vier a ter filhos. E aí, como se posicionar nesse contexto? Reflita comigo, você está sendo seu amigo ou seu inimigo com a atitude que você vem apresentando na sua vida? Nossa reflexão termina aqui hoje. E se conclui com o direcionamento que você já está acostumado aqui no link da descrição, opções que respeitam a sua individualidade, sua disponibilidade para começar a desenvolver, né, essa relação consigo mesmo de uma forma mais segura, mais madura. Então clica ali, confere aí. Eu aqui agradeço você pela companhia em mais um vídeo e te convido a ficar ligado aqui na programação da semana, porque vai estar bem interessante, certo? Até o próximo vídeo. Respire, bata no peito e avance. Você pode sempre se surpreender consigo mesmo. É hora de acreditar. É hora de acreditar.